Olá, meus irmãos queridos, tudo bem? Graças a Deus, bastante quente, não é? Hoje é, é um dia, né, de segunda-feira, graças a Deus. Estamos aqui um pouco quente, né, no sul do Espírito Santo, mas graças a Deus nada que uma boa água, um bom suco não resolva, não é? Mas é preciso a gente se hidratar bastante, porque a coisa não tá fácil não. Suando bastante e não é fácil não. Meus queridos, obrigado por você inscrito, por você que ainda não se inscreveu, obrigado pelos likes, obrigado por tudo quanto tem feito pelo nosso canal, tá bom? Como eu sempre tenho prometido e vou cumprir, o meu intuito maior, a minha promessa é de que a gente iria fazer de tudo para trazer o melhor para os nossos irmãos inscritos do canal. Você já me conhece? Alberto Lírio, do canal Alberto Lírio, canal que fala sobre a graça de Deus, respeitando o preterismo completo e a escatologia consumada. Graças a Deus, às vezes, nós fazemos bastante pesquisa, né, em cima do vernáculo da língua portuguesa para respeitar isso. Às vezes, nós procuramos fazer uma boa exegese, né, e também, quem sabe, uma boa hermenêutica, né, para quem não sabe o que é hermenêutica, né, hermenêutica é a técnica, né, é de se respeitar aquilo ali ou fazer uma boa interpretação, né? Resumindo, em si, hermenêutica é a técnica de interpretar. Então, nós sabemos que existe vários tipos de interpretação para vários assuntos da Bíblia, não é? Não existe só um tipo de interpretação, existe vários, não é? E nós queremos agradecer a Deus pelo pouco que sabemos, mas tentar ensinar mesmo esse pouco que sabemos. Tem muitos irmãos abençoados aí, né, na graça, né? Eu seria injusto de mencionar nomes aqui, claro que eu vou esquecer bastante, mas eu sei que os irmãos também seguem, né, alguns canais da bênção, da graça de Deus e têm aprendido bastante. Querido, hoje, nesse vídeo, eu quero falar sobre a ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15. Me deixa muito triste, antes de falar qualquer coisa, o que me deixa muito triste é, às vezes, eu vendo pessoas de muito conhecimento, pessoas que pastoreiam grandes igrejas, pastores, líderes religiosos que tomam conta de bastante gente, tomam conta, entre aspas. Mas, quando é na hora de falar sobre ressurreição, na hora de falar sobre esse assunto, alguns tropeçam e ficam no caminho. Do jeito que eu fazia quando estava no sistema. Não entendia nada, era enganado muito fácil. E quantas vezes eu ensinei errado também. Por quê? Aprendi errado e ensinava errado. Hoje não. Conhecendo a graça de Deus, a escatologia plena, escatologia consumada, o preterismo completo, hoje a gente aprendeu e continua aprendendo a estudar a palavra da maneira correta. Então, quando muita gente, irmãos, ainda, às vezes, morre um ente querido dessa pessoa, como eu vi agora recente no YouTube, um pastor famoso que morreu, não é? E eu vi alguém falando assim, um dia o Senhor vai ressuscitar e nós vamos nos encontrar lá no céu. Alguém lá naquele funeral falando isso, né? E o pastor muito famoso, né? Muito conhecido no Brasil e no mundo, e ele morreu agora recentemente, e alguém falando isso lá no túmulo do pastor. Eu falei, meu Deus, mas o pastor, esse pastor, um pastor de respeito, né? Morreu agora. A carne, né? Morreu, faleceu, foi embora. Mas o espírito dele não vai precisar de julgamento de último dia. O julgamento do último dia já aconteceu, já passou, já foi. O espírito daquele pastor, ele retornou para a eternidade desde que no momento em que o corpo deixou de existir. Existir não, deixou de respirar, não é? Muitas pessoas
às vezes nem entende a palavra espírito, né? Ruach, né? O pneuma, que quer dizer ar, não é? Que quer dizer fôlego, né? De vida. Então, tanto no ruach como no pneuma, quer dizer espírito, quer dizer ar, quer dizer vento, quer dizer... Então, eu costumo dizer, então as pessoas poderiam, né, se quisessem, entender melhor a questão da ressurreição. Vamos para 1 Coríntios capítulo 15, não é? Paulo ele começa dizendo assim, ora irmãos, eu desejo lembrar a vocês que o evangelho que eu anunciei a vocês, o qual receberam e no qual permaneceis, pelo que também sois salvos, se o retendes, tal como eu ensinei a vocês. Se não é que vocês acreditarem em vão, ou vocês crerem em vão. Aí Paulo fala assim, pois primeiramente vos entreguei o que também recebi. Ele usou a mesma técnica da questão da Páscoa judaica lá, não é? Quando ele ensinou sobre a ceia, não santa, a ceia. Então ele usou a mesma terminologia que quando ele disse, né? Pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Ele está se referindo à velha aliança, Escrituras, segundo a Escritura. E que foi sepultado e que ressurgiu ao terceiro dia, segundo também as Escrituras. Paulo fala. Agora, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda, e a maior parte, mas alguns já dormem. Quando Paulo escreveu isso aqui, ele estava falando que alguns dos irmãos que viram Jesus em vida, ressuscitando, alguns, quando ele escreveu isso aqui, estavam vivos ainda, outros estavam mortos, né? Paulo diz aqui, Paulo fala assim, depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último de todos, apareceu também ali, Atos 9, lá no caminho de Damasco, também Cristo apareceu para ele, não é? Então ele está relatando isso aqui. Então Paulo, ele começa dizendo, a falar no versículo 9, fala assim, pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Paulo está dizendo que ele não merecia ser reconhecido com um título, né? Ele deixa aqui transparecer e ele deixa aqui uma certeza que mesmo que ele não devesse, né, ser chamado de apóstolo, porque perseguiu a igreja de Deus, mas mesmo assim ele foi beneficiado, né, pelo próprio Deus. Mas ele diz, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles, todos os outros apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Então a gente vai pulando aqui, que a minha intenção aqui é chegar no assunto, no que diz respeito à ressurreição. Os crentes de Corinto, eles estavam em dúvida sobre a ressurreição, se havia a ressurreição ou não. Então, a partir do versículo 12, do capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo começa a dizer aqui, olha onde eu quero chegar com isso. Ora, se pregarmos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como diz algum, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como diz alguns de vós, que não há ressurreição de mortos. Paulo está dizendo, se nós pregamos, falando com os crentes de Corinto, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Presta atenção no assunto que Paulo está tratando ali na igreja de Corinto, com os irmãos de Corinto. E se Cristo não ressurgiu, ressuscitar e ressurgir. No versículo 13, ele fala de ressurreição. 14, se Cristo não ressurgiu, ou seja, brotou,
reviveu dentre os mortos, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a nossa fé. Olha só, versículo 15. Somos considerados como falsos testemunhos de Deus, pois testificamos contra Deus, que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou. Se, na verdade, os mortos não são ressuscitados. Pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. Versículo 17. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Que pecado? As transgressões da lei. Então Cristo ressuscitou para garantir o quê? O perdão da transgressão da lei, que era chamado de pecado. Se Cristo não foi ressuscitado, vocês ainda permanecem nos vossos pecados. Então, a garantia que os judeus tinham de que as transgressões deles seriam perdoadas, aniquiladas, seria com a morte e a ressurreição de Cristo. Pelo menos é isso que Paulo deixa aqui claro na sua palavra, nas entrelinhas. Também, versículo 18. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Não tinham ressuscitado. Pegou a visão? Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas se Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Por quem que veio? A morte? Adão. E a ressurreição veio através de quem? Jesus. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Arrebatamento de igreja? Vinda é arrebatamento de igreja? Claro que não. Vinda aqui era o quê? A manifestação do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu para executar o juízo sobre Israel. No ano 70. Então virá o fim. O fim de quê? O fim do tempo do planeta Terra? Não. Isso aqui não é cosmo. Isso aqui é Aion. O fim do Aion. Lembra do Tetelestai? Quando Cristo morreu na cruz e falou, está consumado, Tetelestai, você, por acaso, você consegue dizer se houve um grande terremoto, fogo, e acabou com tudo, o planeta Terra na mesma hora? Se acabasse, eu e você não estaria aqui para relatar isso aqui. Então quando Cristo morreu e relatou isso aqui, está consumado, a Bíblia diz que o sol, não é? Ele escureceu. A Bíblia diz que houve um terremoto 7 quilômetros em volta do Gólgota. Aí ressuscitou pessoas que entraram dentro de Jerusalém. Mentira ou verdade? Claro que sim. Está escrito na palavra. Outra coisa. Então Paulo, ele começa a falar sobre a ressurreição. Mas os crentes em Corinto, eles não acreditavam muito na ressurreição. Tanto que este assunto era recorrente ali. Mas de que ressurreição que Paulo está falando? Você vê que Paulo já falou várias coisas com respeito à ressurreição.
Cristo ressuscitou sim. Ele fala, se Cristo não ressuscitado, nós também não tínhamos certeza que os nossos pecados, as nossas transgressões iriam ser perdoadas. E ainda assim nós continuaríamos nos nossos pecados, se Cristo não tivesse ressuscitado. Então, percebe que Paulo, no versículo 14, ele fala, então virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade e todo o poder. Pois convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Veja o versículo 26. Você vai entender. A igreja evangélica, ela entende ressurreição como se fosse uma ressurreição física, ressurreição carnal. Mas será que é isso que Paulo vai ensinar aqui aos crentes de Corinto? A igreja evangélica, eu também já fiz isso durante muito tempo. Eu peço perdão a Deus todo dia que eu não entendia nada de bulufas. Paulo ele vai ensinar aqui que tipo de ressurreição é. Versículo 26 agora, olha só. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Destruiu ou não destruiu? A Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que ele destruiu sim. Então vamos aqui ver se Cristo destruiu ou não. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Hebreus 2, 14 e 15. Portanto, visto que os filhos participam de carne e de sangue, também ele, pronome Cristo, né? Porque ele é um pronome, está se referindo a Cristo. Também ele participou das mesmas coisas para que, através da sua morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Eliminou ou não eliminou? Isto aqui, a ressurreição já aconteceu ou não aconteceu? Para a igreja evangélica não aconteceu, porque a igreja evangélica está esperando a ressurreição física. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que Paulo está falando de ressurreição física. Paulo está falando de outra coisa. Então, já provamos a você que a morte, ela já foi aniquilada, ela já foi destruída. Pois todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que isso se excetua, ou seja, não se inclui aquele que lhe sujeitou todas as coisas, não inclui Deus. Foi Deus que sujeitou todas as coisas. Então preste atenção para depois você não se enrolar quando você for explicar isso aqui. Então, Paulo, ele continua no versículo 29 do capítulo 15 de 1 Coríntios. De outra maneira, que farão, eu vou ler o 28, depois o 29. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas essas coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles, então, pelos mortos? Preste atenção nisso aqui. Os crentes de Corinto, eles debatiam um assunto que eles não tinham conhecimento de nada. Foi preciso o apóstolo Paulo explicar mais da maneira que ele sabia, que ele entendia, da maneira certa. Versículo 30 do capítulo 15 de 1 Coríntios.
Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Não. Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Porque é uma exclamação, né? Interrogação, melhor. Eu vos declaro que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem eu lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso, se os mortos não são ressuscitados? Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não vos enganeis, a partir daqui, ele vai começar a ensinar de qual ressurreição os corintianos ou os corintos estavam falando, mas de qual ressurreição Paulo vai ensinar a ele sobre aquilo que eles precisavam entender. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes, ou seja, devido vocês estar dando ouvido ao que não deveria, devido ao que vocês estão tratando do que não deveriam, vocês estão acontecendo o quê? Os costumes de vocês estão se corrompendo. Voltai à sobriedade. Ei, Paulo está falando, dá um passo atrás e vamos recapitular. Paulo está falando, volte à sobriedade e não julgueis, pois alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E eu digo isso para a vergonha de vocês. Eles entraram no assunto no primeiro Coríntios capítulo 15. Os crentes ali entraram no assunto sobre ressurreição. Passaram para eles que a ressurreição não existe. E eles estavam mesmo acreditando que não existia. E foi preciso Paulo explicar a ressurreição da maneira certa. Não do jeito que a gente vê aí hoje. Até hoje a igreja evangélica ainda prega e ensina uma ressurreição do corpo. Ressurreição física. Aí Paulo começa então a dizer: mas alguns ou mais alguém dirá, versículo 35, como ressurgirão os mortos? E com que corpo vai vir? Ou virão? Agora Paulo começa a explicar da maneira correta. Mas olha antes do que Paulo chama eles. Insensatos. O que vocês semeiam não é vivificado sem primeiro não morrer. Agora sim. Agora é uma exegese 100% certa. Agora é uma exegese do capítulo 15 de 1 Coríntios da maneira correta e não da maneira que os insensatos entendem e não da maneira que os homens tentam ensinar. Cuidado, irmãos. Cuidados que as más companhias que vocês estão andando e obedecendo está corrompendo os bons costumes de vocês. Paulo falou assim: e quando você semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como o de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem todo corpo é a mesma, nem toda carne é a mesma. Uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra a carne das aves e a outra a carne dos peixes. Há corpos celestes e há corpo terrestre, mas um é a glória do celeste e a outra do terrestre. Um é a glória do sol, a outra é a glória da lua, a outra a glória das estrelas. Uma estrela, ela difere, ou seja, ela não é igual a outra estrela. Assim também, preste atenção que ele faz aqui um apanhado.
ele faz uma exegese, ele faz uma coisa muito bonita dentro da hermenêutica, que é a arte de interpretar. Ele vai interpretar a ressurreição não física, mas a ressurreição ela é espiritual. Essa é a hermenêutica que Paulo usa, as terminologia, uma exegese completa do texto para que os crentes em Corinto entendam de uma vez por toda que a ressurreição não é do corpo físico, mas é do espiritual. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, quer dizer, matéria. É ressuscitado em incorrupção. Semeia-se ignomínia, é ressuscitado em glória, ou seja, em vergonha. Se semeia em vergonha e é ressuscitado em glória, sem tudo que sem ter do que, não é? Se envergonhar. Semeia-se em fraqueza e é ressuscitado em poder. Semeia o corpo animal e é ressuscitado o corpo espiritual. Se há corpo animal, há também o corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro Adão, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, alma vivificante. Primeiro, mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, ele é terreno. O segundo homem, ele é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. Qual o celestial? Tais também o celestial. Agora preste atenção, meu querido, no versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do espiritual. Isso aqui, meu querido, só acontece na morte. Enquanto você viver com o corpo material, ele só traz a imagem daquilo que é material. A imagem do espiritual é só quando esse material vai para a terra que você ressuscita, não a sua matéria, mas o corpo espiritual, ou seja, a sepultura para o cristão, ela só é uma coisa, ela só funciona como closet, ela só serve para você trocar de roupa. Quando o corpo físico vai para a terra, o espiritual, ele sai, ele vive, ele revive, ele volta. Revive não, ele volta para Deus. Então Paulo ele está dizendo aqui, e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. Você acha que você usufrui o reino de Deus em carne e sangue, querido? Não. O que usufrui o reino de Deus é o homem espiritual, é o homem interior. O reino de Deus nada tem a ver com esse mundo físico. Reino de Deus tem a ver com o mundo espiritual. É você se deleitar no reino. O que é o reino? É paz, é justiça, é amor, é longanimidade, é bondade. Isso que é reino de Deus. Então, no momento, eis que vos digo o mistério, verso 51. No mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos. Por que seremos? O verbo é transitivo e está jogando para o futuro da época da escrita. Porque quando Paulo escreve isso aqui, seremos, ele não imaginava que ele estaria morto antes do juízo. O juízo aconteceu no ano 70. Mas Paulo sabia que os últimos dias estavam chegando. Mas ele sabia, tinha certeza, que quando o juízo acontecesse, ele sabia que o corpo dele, quando o juízo acontecesse, o corpo espiritual,
iria ser transformado de uma vez por todas. Não o corpo físico. Por quê? Porque foi no juízo que tudo se cumpriu em Cristo. Romanos 10:4. Então, no abrir e no fechar de olhos, ao soar da última trombeta, estude a última trombeta do Apocalipse para você ver o que aconteceu quando foi tocada a última trombeta ali. A última trombeta é a do Apocalipse. É a última trombeta do juízo que aconteceu em Israel. Não é a última trombeta que vai acontecer daqui a 20, 50, 100 anos, não. Não é isso, não. Não é isso que a religião diz? Que a última trombeta ainda vai tocar? Mentira. Então Paulo diz, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Você vê que não há como um corpo físico ressurgir incorruptível, porque o corpo físico ele é corrupto. O corpo físico ele é da terra. Paulo está falando do corpo espiritual. É do corpo espiritual. Então, quando Paulo usa o verbo aqui, a trombeta e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos, o verbo aqui é transitivo, ele está falando de todos aqueles que tinham morrido em Cristo. Por quê? Porque quando Cristo morre e ressuscita, as pessoas que morriam na velha aliança, mesmo cristão, o seu corpo, além de ir para a terra, na sepultura ali, que é inferno, então os seus espíritos não retornavam para Deus, não, querido. Por isso que Cristo veio morrer, para garantir essa ressurreição e o corpo ser vivificado, o corpo espiritual. Agora presta atenção, versículo 54, presta atenção. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na sua vitória. O juízo foi a consumação de tudo. O juízo foi onde a morte ela foi tragada na sua vitória. Olha, presta atenção no detalhe aqui. E onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Consumando tudo, o versículo 56. Ora, o arguilhão da morte é o pecado. O verbo aqui estava no presente da fala, mas como eu estou no futuro da fala, eu posso... O arguilhão da morte era o pecado. E o que era o pecado? E a força do pecado era a lei. Ou seja, pecado não era transgressão? A força da transgressão era a lei. Por quê? Porque toda vez que um judeu transgredia, a lei chegava para acusar. Ei, você errou. Ei, você pecou. Então, para que serviu a lei na antiga aliança? Para regulamentar o pecado, para regulamentar a transgressão. Por quê? Porque transgressão era pecado. Pecado era a transgressão da lei. Então, por isso que Paulo diz, ora, o arguilhão da morte. O que é o arguilhão? É um elo de uma corrente, né? Está amarrado, está acorrentado, está escravizado. O arguilhão da morte é o pecado. O arguilhão da morte era o pecado. E a força do pecado era a lei. Por isso que a Bíblia diz. Entendeu isso, irmãos queridos? Ressurreição da religião é física. A religião, a ressurreição da religião, ela era física, ela é física. A ressurreição em graça, ao qual Paulo ensinava, e o próprio Deus quis que a gente entendesse, ela é espiritual. Na ressurreição, nada tem a ver. Por quê? Porque Eclesiastes 12:7, porque o corpo físico, ele tem que voltar para a pátria dele. Mas o corpo espiritual, ele volta para a pátria dele, que é a eternidade, é o céu. É isso, meu querido.
Então, o verso 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ressurreição nada tem a ver com o corpo físico. Ressurreição, para os coríntios que entraram num assunto sem conhecer, para eles o corpo físico teria que nascer e voltar como era antes. Paulo interveio e disse assim: vocês não entendem nada do que vocês falam. Vocês são insensatos, rapaz. Vocês não têm nada que entrar no assunto que vocês não conhecem. E ele explicou da maneira correta. Assim, meu querido, pena que o vídeo fica muito grande, porque eu falo devagar, eu não sei falar correndo rápido, por isso que o vídeo fica grande. Mas eu agradeço a você que possa compartilhar, entender e estudar mais a palavra de Deus. Amém? Graça e paz e um grande abraço com grande calor. É uma redundância aqui, né? Um grande abraço com um grande calor do nosso irmão Alberto Lírio. Fique na paz. Amém. Graça e paz.